Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o novo de Deus entrando e manifestando na nossa vida. Deus trazendo novas oportunidades, novas pessoas ao nosso ciclo de relacionamento, o Senhor abrindo novas portas, o Senhor trazendo novos e inesperados recursos, e o Senhor trazendo o novo na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com o Espírito Santo, dentro da nossa casa. O Espírito Santo fazendo algo novo na nossa vida, nos nossos filhos, no nosso casamento. O Espírito Santo renovando a nossa vida espiritual, trazendo o novo, novas coisas, novas iluminações da sua palavra sobre nós, no nome de Jesus. E eu oro agora, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que o Senhor o toque, cure-o, Pai, cure-a de toda enfermidade física ou emocional, que a depressão vá embora, a tristeza, a angústia, o abatimento, a exaustão, todo o cansaço, fardo que é espiritual, que tem abatido a alma dessa pessoa, seja removido no poder de Jesus Cristo. Oramos também para que toda doença no sangue, todo câncer, toda alergia, todo tipo de dor no corpo, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toque com teu poder, ó Deus, na vida dessa pessoa, toque com teu poder na sua casa, toque com teu poder na sua família, e que essa pessoa seja visitada pela glória de Deus, que essa pessoa seja visitada pela ação do Espírito Santo, no nome de Jesus. E desejar, Pai, nós oramos para que toda ofensa saia do nosso coração. Não queremos manter nada que não vem do Senhor em nós. Que o nosso coração seja totalmente teu, Jesus. Nosso coração esteja entregue à tua palavra, totalmente debruçado sobre a tua vontade e sobre o teu querer. E nós oramos o nome de Jesus, para que vitória de Deus toque na vida dessa pessoa. Vitória de Deus toque na vida dela e que seja removido toda a opressão espiritual, todo o peso espiritual no nome de Jesus. Amém. Estamos hoje no 13º dia do nosso propósito de oração. Amanhã vai ser o encerramento na oração das 18 horas. E eu creio que Deus, através desse propósito de 14 dias, Deus fez coisas tremendas. Aguardem por coisas novas que Deus está fazendo na vida de vocês. Aguardem por coisas novas. Na oração da manhã, eu tive uma visão, e sempre que Deus abre a nossa visão espiritual, é porque Ele está querendo fazer algo. É porque algo está acontecendo no mundo espiritual. E eu vi um muro muito alto. E aquele muro ia longe, onde os meus olhos podiam enxergar. E eu via, colado com o muro, eu via ondulações e uma nuvem preta em todo aquele muro, em toda a extensão daquele muro. E o Senhor me falando que pessoas, depois eu meditei um pouco sobre aquela visão que eu tive, e daí tive um entendimento um pouco maior, que às vezes pessoas não estão conseguindo quebrar certos muros na sua vida, porque muro fala de impedimento, muro fala de limites. Algumas pessoas não estavam conseguindo romper os limites, não estavam conseguindo romper algumas situações na sua vida, alguns desafios, porque havia algo espiritual que estava ali, impedindo, bloqueando. É por isso que eu acredito
que muita coisa está sendo quebrada aqui nessa oração, e principalmente as resistências do inimigo, as resistências que estão impedindo você, sabe, de crescer espiritualmente, que estão impedindo você de avançar, no nome de Jesus. Você crê? Amém? E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, inscreva-se aqui no canal, ore conosco às 6 da manhã, às 18 horas, você vai aprender a ouvir a Deus. Você também vai ser abençoado através das intercessões que nós temos aqui todo santo dia, 6 da manhã, 18 horas. Quero pedir também para você deixar sua curtida nesse vídeo e, se puder, compartilhar com 7 pessoas. Faça isso e que Deus te retribua muito mais. Seja um abençoador, seja uma bênção para a vida de alguém. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Você não pode controlar tudo ao seu redor, mas pode controlar o que entra em você. Tem coisas que a gente não consegue controlar. É que nem o tempo. O tempo é incontrolável. Não tem como eu dizer tempo para. Você já olhou para os seus filhos como eles estão grandes ou já cresceram? Você não pode dizer tempo para. Não, o tempo continua. Você pode dizer 10 vezes tempo para e o tempo vai continuar. Tem coisas que a gente não controla. Uma delas é o tempo. Também, você não tem como controlar o que outra pessoa pensa a seu respeito. Mas você pode controlar o que entra dentro de você. Você pode controlar o que entra dentro de você. Você pode controlar aquilo que pode mexer com a sua estrutura, o que pode mexer no seu destino. Sabe, uma senhora, ela conheceu a família do seu marido, e na família do seu marido tinha um parente dele que sempre que ela ia nas festas da família do marido dela, esse homem perturbava ela ou encontrava alguma coisa para menosprezá-la, para atacá-la. E chegou um dia, depois de 20 anos, olha só, depois de 20 anos, ela disse para o marido dela: você não vai fazer nada em relação a essa pessoa da família que tá sempre pegando no meu pé, está sempre de alguma maneira me perturbando? E o marido dela olhou para ela e disse: é você que decidiu dar atenção para isso. Comece a ignorar ele. Ela parou e pensou e disse: é verdade, eu vou começar a ignorar. Quando ela ignorou, quando ela deixou, sabe, de dar atenção àquilo que ele estava fazendo contra ela, ele simplesmente se afastou. Ou seja, eu não posso controlar o que uma pessoa pensa de mim, seja bem ou seja mal. Eu não tenho como controlar algumas coisas, mas eu posso controlar o que entra dentro de mim. Eu posso controlar o que vai fazer parte da minha vida. É sobre isso, gente. É de nós aprendermos a não deixar algumas coisas entrar dentro de nós. Eu não tenho como controlar, sabe, a crise do lado de fora. Eu não tenho como controlar o que as pessoas pensam de mim, seja de bom ou seja de mal. Mas eu posso controlar o que entra dentro de mim. Eu posso controlar o que eu não quero que faça parte da minha vida. Tem coisas que a gente vai pegando pra gente, sabe? E que não é a vontade de Deus que aquilo esteja na vida da gente. Não é a vontade de Deus que aquilo esteja na vida da gente. Sabe, a gente pega certas coisas para nossa vida que nunca foi de Deus da gente pegar. Mas a gente pega para dentro de nós e começamos, sabe, a querer controlar as coisas de fora, as coisas de dentro, e não é assim que funciona. Você só controla aquilo que entra dentro de você. O que está lá de fora não tem como controlar. Você só tem que deixar nas mãos de Deus. Escreve aqui nos comentários: vou deixar nas mãos de Deus. Escreve aí: vou deixar nas mãos de Deus. É isso, é deixar nas mãos de Deus. É entender que nas mãos de Deus, isso sim pode ser controlado. Então, com quem você se senta? Quem são seus amigos?
Quem são as pessoas com que você compartilha a sua vida, com que você abre seu coração? Será que esses amigos estão fazendo bem para você? Ou esses amigos, sempre que você se aproxima deles, o pior de você aparece? Sabe por quê? Porque se isso está acontecendo, do pior aparecer quando você se reúne com essas pessoas, isso é porque Deus não quer você mais sentado com essas pessoas. Se o pior de você aparece quando você está sentado com essas pessoas, se o pior de você aparece, saiba que esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Você vai ter que discernir que esse lugar não é mais para você, esse ambiente não é mais para você. Se você está conectado com pessoas que estão lhe puxando para baixo, estão fazendo, sabe, você estar mais distante do Senhor, estão fazendo você fofocar com elas, estão fazendo você, sabe, viver cada vez mais longe do propósito de Deus para a sua vida, então saiba que essa mesa não é mais para você. Esse lugar não é mais para você. Eu gostei muito do testemunho de um rapaz que ele teve uma experiência com Deus, sabe? E ele teve a experiência com Deus, mas não chegou a se entregar totalmente a Jesus. Mas uma vez iluminado, uma vez Deus imprimindo a luz dele dentro de você, inclusive, se você não assistiu a palavra que eu ministrei às 9 horas da manhã, assista, porque a Bíblia fala sobre quando somos iluminados, quando a verdade de Deus vem sobre nós, muita coisa muda. Sabe, o inferno sabe que algo muda em nós quando somos iluminados por uma revelação, por uma palavra de Deus, por uma promessa, por uma palavra do futuro. E esse rapaz foi tocado por Deus, mas ele continuou indo nas baladas, continuou nas festas com os amigos, e uma dessas festas, ele estava lá, já havia bebido muito, estava no meio de todos aqueles amigos, e o Senhor começou a dar uma lucidez para ele. E o Senhor disse para ele no ouvido dele, o Senhor disse para ele: esse lugar não é mais para você. Esse lugar não é o que eu tenho para você. Aí, quando ele ouviu isso, ele saiu dali, daquele ambiente, pediu um carro para voltar para casa, retornou para casa, e ali, quando chegou em casa, ele dobrou os joelhos dele, e ele teve uma experiência real e verdadeira com Jesus, que mudou completamente a história da vida dele. Ou seja, quando nós entendemos que certos lugares não é para nós mais, que certas relações não é mais para nós, que certas situações não é mais para nós, então a nossa vida, ela começa a andar em um ritmo diferente, porque agora você não está mais, sabe, sendo governado pelas coisas de fora. Agora você está sendo governado pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Quando você compreende o que Deus está falando com você, você recebe, sabe, um liberar das águas de Deus dentro de você. E essas águas de Deus vão libertando você de dentro para fora. Sabe, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque a operação de Deus, ela acontece aí dentro do âmago do teu ser, dentro da tua alma. Há um agir de Deus. Quando você é ofendido no lado de fora, quando você é ofendido, quando você é humilhado, quando você é injustiçado, quando você ouve pessoas atacando você no lado de fora, e você diz assim: eu não vou deixar isso entrar dentro de mim, eu não vou deixar isso fazer parte da minha vida, eu não vou deixar isso entrar dentro da minha vida, eu não vou deixar com que esse sentimento domine o meu coração, domine a minha alma, domine as minhas emoções. É porque você está tendo vitória sobre a sua carne. É porque o Espírito Santo está trabalhando aí dentro de você. Amém? Mas enquanto você vai recebendo todos os ataques e você vai absorvendo, você absorve a maldade, você absorve as coisas negativas,
você absorve o ruim, você absorve o mal, você absorve o negativo. Isso começa a perturbar a tua vida. Isso começa a lhe incomodar. Isso começa a agir contra você. As Escrituras dizem: não fiqueis ociosos no caminho dos ímpios. Ou seja, isso significa que você não pode ser passivo quando um ambiente ou quando pessoas estão poluindo a sua vida. Eu sei que certas mudanças assustam. Mudança de ambientes, mudança de direção sempre me assustou muito. Sempre me assustou ter que mexer em certas coisas. Sempre me assustou. Mas ao mesmo tempo eu entendi que eu precisava aprender a confiar no Senhor e a me mover pela palavra do Senhor. Quando você aprende a se mover pela palavra do Senhor, os medos acabam, as tristezas se rendem e você passa a viver e a experimentar o extraordinário de Deus para a sua vida. Amém? E eu quero dizer para você, é o que eu estou sentindo dentro de mim, vi algo muito grande de Deus sobre a tua vida. Vi algo novo de Deus sobre você. E eu não estou querendo, encher você de motivação, não. A motivação aponta para o homem como solução. Certo? A motivação aponta para o homem, eu tenho falado isso, a motivação aponta para mim, como eu resolver os meus problemas. Mas o que eu estou ministrando sobre você não é motivação, o que eu estou ministrando sobre você é palavra profética, está apontando para a Bíblia. A Bíblia diz, se você ler os Salmos, depois você lê em casa tranquilo, mas anota até inclusive aí o Salmo 59, você vai ver o tanto que Davi, ele enfrentou inimigos, o tanto que Davi enfrentou Saul, e Davi venceu porque ele não deixou, que aquilo que estava lá de fora governasse aquilo que estava lá de dentro. Então, quando Deus está trabalhando na nossa vida, com certeza algo novo está para acontecer. Algo novo está para acontecer, algo novo está para surgir na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu deixo essa direção profética para a tua vida. E creio que a partir de hoje você vai ter sinais desse novo tempo de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Nós estamos no 13º dia desse propósito, como eu disse para vocês, e eu estou convicto de que esse propósito mexeu com muitas coisas. Pode escrever aí quem fez o propósito fielmente. Esse propósito mexeu com muitas coisas. E você vai ver isso, em nome de Jesus, na sua vida, para bem e não para mal, em nome de Jesus. Amém? Quero lhe convidar, domingo agora nós vamos ter um culto especial na igreja. Estamos num propósito falando sobre adoração. Mas nesse domingo em especial, nós vamos ter uma oração pelos doentes antes do culto começar. Então, 8h45 nós vamos ter uma oração pelos doentes. Nós vamos ungir os doentes com óleo, certo? Foi a direção que Deus me deu no domingo passado. E eu vou fazer uma oração antes de começar o culto por eles. Deus tocou meu coração no domingo passado e eu sei que há um propósito nisso, eu acredito nisso. Então eu convido você, venha da onde Deus te tocar para vir, para estar, seja um ato de fé, amém? Seja uma busca pessoal sua. Eu convido você nesse domingo a estar com a gente. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado nesse domingo de estar com a gente, tá bom? 9 horas da manhã. Eu vou começar a transmitir aqui do canal a partir das 9h30. Mas às 8h45 vai começar a oração pelos doentes e eu convido você a estar com a gente. Amém? Muito bem. E também eu tenho um outro anúncio. Segunda-feira nós vamos começar uma nova campanha pedindo a bênção de Deus sobre a nossa casa. Isso envolve tua família, teus filhos. Isso envolve teus negócios, os negócios da tua casa. Amém? Nós vamos começar um propósito de 14 dias também, orando para que Deus abençoe a nossa casa. Então eu convido você a estar junto comigo, em nome de Jesus.
E mais uma coisa importante, nessa segunda-feira eu vou anunciar a Escola de Profetas dos Estados Unidos, que eu vou ter em julho, e em junho a Escola de Profetas na Itália. Então, nós teremos uma Escola de Profetas na Itália em junho e uma Escola de Profetas em julho nos Estados Unidos. E eu vou dar todas as informações na segunda-feira, na minha oração das 6 horas da manhã. E inclusive para a Itália, para a Europa, né? Porque ali é tudo pertinho, um país do outro. As vagas são muito limitadas. Eu consegui um lugar com 150 vagas. Um hotel, né? É um hotel pequeno. Não é um hotel pequeno, não é um hotel grande. Então eu consegui só com 150 vagas. Para os Estados Unidos eu consegui um pouco mais. Mas para a Itália eu consegui só 150 vagas. Ok? Mas segunda-feira eu vou falar para você sobre isso. E se você não é meu aluno na Academia Kindle, hoje mesmo Deus está falando com você, de você andar mais perto da gente. Então eu convido você a se tornar aluno da Academia Kindle Global. Vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e vamos andar juntos. Amém? Vamos andar juntos. Se Deus está falando com você, vem andar junto com a gente. Salmos 91, do 1 em diante, diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Amém? Eu vou orar por todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Coloca aí, nós vamos orar e cremos no agir do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários, toda a necessidade, toda lágrima derramada, toda aflição de alma, toda dor, Pai, que tem sido falada ou está sendo falada através da oração deste homem, desta mulher. Nós unimos a nossa fé nesse momento e eu peço um milagre sobre cada pedido de oração aqui, no nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu oro para que o novo de Deus entre nessa vida, o novo de Deus chegue nessa casa, o novo de Deus aconteça nesse casamento, que todas as brigas, todas as palavras de separação, de divórcio, palavras que essa pessoa não aguenta mais a outra, Senhor, que isso caia por terra e que algo novo nasça nesse relacionamento, nasça o perdão, nasça a misericórdia, nasça o renovo de Deus, que coisas novas de Deus comecem a aparecer no caminho dessa pessoa. Essa pessoa, Pai, que não consegue ver melhora no seu caminho, não consegue ver que as coisas estão mudando, não consegue ver que o Senhor tem algo preparado para ela. No nome de Jesus, a minha oração é para que o novo de Deus toque nessa vida. Toque-os, Pai, com teu poder, toque-os com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro nesse momento para que todo laço do diabo seja cortado, toda pessoa que está amarrada espiritualmente, emocionalmente, ela seja livre agora. Ela seja livre agora. Que toda doença, toda dor, toda infecção, toda inflamação, todo tipo de sangramento, todo tipo de inchaço, renda-se ao poder de Jesus Cristo, à ação de Jesus Cristo. Agora, toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor.
Eu oro, Senhor, para que um tempo novo, para que as novidades divinas toquem nessa vida e que coisas novas sejam inauguradas no destino e no caminho dessa pessoa. No nome bendito de Jesus, eu enalteço a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, abençoe as tuas coisas aí e que você se aproxime cada vez mais de Jesus. Que haja arrependimento no teu coração. Que o Senhor trabalhe no teu interior. Em nome de Jesus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui juntos, sem quebrar esse propósito. Amém? Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E eu faço uma oração por todo aquele que tem sofrido de medo, de insegurança, que tem estado nervoso, que tem estado ansioso, para que tudo isso vá embora da sua vida e que a paz de Jesus Cristo, que inunda, a paz de Jesus Cristo abundante, sobrenatural, toque tua vida, toque teu ser e que todo jugo espiritual, toda opressão no teu lar vá embora no nome de Jesus Cristo. Eu digo, escuta aqui, mal. Pega tudo que você tem mandado contra essa vida e saia no nome de Jesus Cristo. Quebramos todo o poder e toda influência maligna contra a tua vida e contra a tua família, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deus me deu uma palavra até um pouco diferente do que eu tinha preparado para você. Eu tinha preparado uma palavra, mas o Espírito Santo me direcionou a orar por você num sentido hoje aqui. E eu quero ser muito pontual no que o Espírito Santo ministrou quando eu estava começando essa oração. Tem pessoas que se metem com aquilo que não sabem. E elas pensam que estão imunes a tudo, mas não oram, não têm uma proximidade de Deus. Elas podem até ter uma fé em Deus, mas elas não têm uma proximidade de Deus. A Bíblia é clara, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita tem que habitar em um lugar em Deus, em um lugar de segurança, em um lugar de proteção. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto muitos acidentes acontecendo com pessoas que são pessoas boas. Você olha para a vida da pessoa e você diz, puxa, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa educada, uma pessoa trabalhadora, mas você olha para a jornada da vida dela, pode parecer até uma jornada perfeita. Lá na frente, dá um problema, dá uma reviravolta. E ela não consegue se sustentar. Ela não consegue se manter num lugar. E daqui a pouco começa a descer, perde o que tem, ou até mesmo acontece outros problemas com ela. Uma pessoa que estava indo tão bem na vida e de repente, sabe? Parece que existe um antes e um depois da vida daquela pessoa. A coisa vira, muda completamente, é como se o jogo virasse. Independente de quem você é ou do que você faz, as coisas espirituais são reais. E muitas vezes existe maldade que as pessoas fazem num nível tão alto e ao mesmo tempo tão baixo para, sabe,
tirar aquela pessoa do caminho. Eu tenho visto isso, eu tenho atendido muita gente que, inclusive, é empresário, são pessoas, sabe, que trabalham bastante. E essas pessoas, elas têm me testemunhado, sabe, situações estranhas que têm acontecido na sua vida. Tipo, alguém cair enfermo dentro da sua casa, sempre que um melhora, o outro cai doente. Não só esse tipo de situação, mas a pessoa, sabe, ela tenta até através de uma jogada de negócio, sabe, para tentar recuperar algo, e ela tenta recuperar aquilo, e depois parece que a vida dela vira um tormento, não só financeiramente, mas também um tormento, às vezes numa morte precoce, um problema, sabe, que acontece dentro de casa e a pessoa não consegue solucionar. Sabe, nós estamos generalizando demais as coisas, estamos naturalizando demais. Você precisa de uma proteção de Deus, sim, na sua vida. Eu vou contar um pequeno exemplo aqui para você a respeito de um rapaz que fez grandes negócios e que se meteu numa briga judicial. Ele entrou nessa briga judicial e depois que ele entrou nessa briga judicial, sabe, as coisas começaram a dar para trás na vida dele. E muitas coisas aconteceram depois de ele ter entrado nessa briga judicial. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem coisas que são naturais, mas tem coisas que são espirituais. E tem gente que às vezes está mexendo com coisa espiritual. E você pensa que só a base do natural, do seu esforço, da sua experiência, só a base das suas capacidades naturais ou aprendidas aqui nessa terra que você vai vencer essa batalha. Essa batalha é espiritual, meu amigo. Essa batalha espiritual é essa angústia que anda, sabe, atacando você, essa ansiedade, esse vazio que você sente vez após vez, e mesmo você estando rodeado de amigos, você sente, sabe, um medo, você sente que alguma coisa está para acontecer de ruim, de negativo, e eu vou dizer uma coisa, seja para quem for que está assistindo agora essa oração, quando você sente que a sua vida está por um fio e você fica assustado com isso, sabe? É como se você estivesse totalmente vulnerável, porque nós temos que ser dependentes de Deus, certo? Claro, todos nós, eu tenho que ser dependente de Deus, você tem que ser dependente de Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu preciso ser dependente de Jesus. Agora, existem certos sentimentos que nós temos, e esses sentimentos é um sinal de que precisamos nos aproximar de Deus. Às vezes você sente, sabe, um medo de morrer, um medo que as coisas deem errado, um medo de que tudo dê para trás, um medo de que você seja envergonhado. Quando esse medo, ele começa a ser um atormentador na tua vida, saiba que você não está lutando apenas com forças naturais. Você não está lutando apenas contra uma família. Você está lutando contra forças espirituais malignas que foram enviadas contra você. Eu estou falando para vocês de coisas muito sérias aqui. A maldade existe aqui nesse mundo, as coisas espirituais são reais. E quanto mais dinheiro tiver na mesa, muitas vezes as pessoas, elas vão usar recursos espirituais para ter ganho de causa, para ter vitória. E quem é que é atingido? As pessoas que estão ao redor, que estão em volta dessa mesa, buscando ter até o que é justo seu. É por isso que o Senhor me tocou aqui muito nessa palavra, sabe? Eu mudei completamente o que eu iria falar para vocês aqui hoje, porque nós não estamos batalhando apenas contra forças naturais, estamos batalhando contra forças espirituais. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsemane, ele estava debaixo de tanta pressão, que gotas de suor começaram a escorrer e eram gotas de sangue. Esse era o nível de ansiedade, esse era o nível de preocupação que Jesus estava. E sabe por quê? Porque ali havia uma opressão espiritual.
Ali havia uma opressão espiritual. Eu quero que você entenda que, por mais que os religiosos tenham levado Jesus à cruz, existia também uma ação maligna que queria acabar com aquilo que Jesus estava fazendo. É que nós pensamos que Satanás vai ficar passivo diante de toda coisa boa que está acontecendo na nossa vida. Nós pensamos, sabe, que estamos num lugar totalmente distantes da realidade espiritual. Você vai estar guardado por Deus se você estiver próximo de Deus. Isso é uma coisa que você vai ter que entender aí. Nós estaremos guardados por Deus se estivermos próximos de Deus. Sabe, é uma ilusão eu pensar que eu serei protegido por Deus só com a minha fé. A fé sem obras é morta. Fé sem oração, ela não vai adiantar para você. É por isso que você tem que se aproximar. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que está ouvindo essa palavra e que essa palavra está entrando lá dentro do seu interior agora, sabe que eu estou falando, e você está abrindo teus olhos que a luta que você está enfrentando é uma luta espiritual, sim. Você está enfrentando uma luta espiritual, sim. E se você está enfrentando essa luta espiritual, vá para a oração, para que toda a tua casa esteja coberta pelo poder de Deus. A Bíblia diz que o maligno não toca naquele que está humilhado diante da potente mão de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos. Reconheça que você precisa de Deus. Talvez essa palavra, por mais simples que seja, o Senhor está dizendo para você: você precisa estar mais próximo de mim. Tem gente que não vai na igreja porque é importante. Não vai na igreja porque é muito rico. Não vai na igreja porque tem uma agenda muito lotada. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Se a tua luta está espiritual, como eu sei que é, a nossa luta é espiritual, e você sabe que a coisa está, você sente que a coisa está muito tensa em cima de você, é melhor você se aproximar de Deus. É melhor você se aproximar de Deus, é melhor você estar mais perto de Deus, é melhor você entender: eu preciso estar mais próximo de Deus, eu preciso me voltar para Deus. E você verá o tanto que Deus vai lutar por você. Você está lutando uma guerra. Tem pessoas, escute isso, tem pessoas que estão lutando guerras que não podem vencer, não de forma natural. Porque você não está... Às vezes o engano da gente é esse. A gente pensa que a nossa guerra é só natural. Não, a nossa guerra é espiritual também. Você pode estar, sabe, enfrentando coisas além do que você está vendo. Talvez tudo que você veja do outro lado é alguém que não gosta de você, alguém que está carregado de ódio, alguém que lhe espraguejou. Mas por trás desse cidadão tem algo espiritual que está agindo. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Quero antes dar um testemunho aqui da Amanda. E eu quero pedir para você, eu vou fazer uma oração especial por você. Eu quero pedir que você compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você conhece pessoas próximas de você que estão enfrentando uma batalha espiritual e você sabe que é batalha, que a coisa não é de brincadeira, pega essa oração e manda para essa pessoa agora e deixa ela analisar. E escreve assim, quando você mandar a oração para ela, analisa essa oração. Escreve aí, analisa essa oração. Amém? E você que está aqui ao vivo comigo no YouTube, escreve aqui nos comentários: Deus é comigo, preciso dele. Escreve aí: Deus é comigo, preciso dele. Compartilhe essa oração. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes ou tem me acompanhado, enfim, através das orações que eu tenho feito até na Rede TV, eu convido você a se aproximar mais de Deus, a se inscrever no meu canal do YouTube e começar a orar às 6 da manhã, às 18 horas. Vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história para sempre. Amém? Eu creio nisso. Vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história para sempre. E quero convidar você, domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto. E o Senhor já colocou a palavra no meu coração. Eu vou falar muito sobre propósito. E dentro do propósito você vai entender as resistências que existem ao propósito. Por isso eu convido você, domingo, 9 da manhã, vem estar conosco.
Endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Grava esse endereço, volta no vídeo, assiste o vídeo e presta atenção nesse endereço, porque Deus está falando contigo aí. A Amanda mandou o seguinte testemunho pra gente. A paz. Há um mês eu estava com uma tosse muito forte que não passava de forma alguma, e sem remédios que me curassem. Na oração de ontem, o Senhor declarou cura sobre aqueles que estavam doentes há tempos. Eu tomei posse da minha cura e para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que cura, não é o homem. Hoje amanheci sem tosse alguma, completamente curada. Louvo a Deus pela sua vida. Gratidão eterna. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Amém? E se você ainda não ora por nós, pelo nosso ministério, eu convido você a orar. Nós temos sido intercessores, não só no YouTube, mas também na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, em rede nacional. Todo sábado na Rede TV, nosso programa é mantido exclusivamente por nós e pelos nossos parceiros. A igreja não me ajuda no programa e essa foi uma decisão minha, certo? Ao contrário, nós queremos ser coluna na igreja, porque essa é a nossa mentalidade. Então, ore por nós, amém? Preciso que você ore por nós, porque eu sei das batalhas espirituais que enfrento. E se você não é aluno ainda da Academia Kindle Global, eu convido você a ser aluno. Você sabe a mensagem que vai sair hoje ao vivo, às 20 horas, na minha academia? A mensagem é uma mensagem exclusiva, sentados na presença do Senhor para ouvir. Esse é o tema, sentados na presença do Senhor para ouvir. Você sabe o que significa isso? Porque algumas pessoas, elas não sabem as formas que Deus usa para comunicar a ela. E hoje eu estou trazendo um assunto totalmente novo. Nunca ministrei sobre isso, nunca. É a primeira vez, é inédito na Academia Kindle. Eu convido você a se tornar aluno. Acesse meu site www.viniciusda7.com.br e se torne um aluno da nossa academia. Também temos os nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. O livro Sonhos, Deus fala conosco através dos sonhos. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus, 22 formas que Deus usa para falar conosco. E Café com Jesus. Você pode adquirir lá no nosso site. Você vai ser muito abençoado. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muita gente. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara, ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Olha aí. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Escreve aí nos comentários o que está escrito aqui. Essa palavra, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Escreve aí, estou protegido. Você está protegido, meu irmão, por Jesus, pela palavra dele, pela presença dele. Certo? E essa proteção, ela tem uma cláusula, tem que habitar no esconderijo. Essa proteção tem uma cláusula, tem que habitar no esconderijo.
Você tem que se conectar a Jesus. Você tem que estar onde Jesus está, meu amigo. Não adianta você querer viver uma vida longe de Deus. Coloque Deus na tua vida. Jesus tem que ser o centro da tua vida. Amém? Deixa eu orar por ti. Coloca aqui nos comentários tua necessidade, o que você está sentindo, certo? De repente você sentiu que o vento está contrário e eu quero orar por você agora. Amém? Eu convido você a orar comigo às 6 da manhã, às 18 horas. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor toque na vida de cada pessoa que está orando comigo e que o Senhor, neste momento, visite essa vida, visite essa família com poder, com intervenção, com milagres. Que todo laço do inferno seja cortado agora, que todo tipo de ação contrária a essa pessoa seja desfeita. Meu Deus, e se o Senhor me guiou nessa oração para falar sobre essas coisas, o Senhor tem um propósito de livramento. O Senhor tem um propósito de abrir os olhos. Pessoas estão abrindo seus olhos agora e estão se agarrando a Jesus Cristo, a sua palavra, o Espírito Santo é o seu poder. Por isso, Pai, nós cancelamos agora todo tipo de armadilha de Satanás. Senhor, guarda essa pessoa na sua entrada e na sua saída, proteja ela e livra ela de todo mal. Eu oro para que as grandes portas se abram, eu oro para que os milagres sejam liberados e eu oro para que vitória de Deus toque na vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder, Espírito Santo. Toque-a com a tua graça, Espírito Santo. E todo aquele que está doente seja curado. E todo aquele que está sendo atacado pelas trevas. Todo aquele que está fazendo um negócio ou se meteu em algo, Senhor, e depois que se meteu nisso, sente que as lutas aumentaram, que os ataques aumentaram. Eu oro agora para que todo tipo de ataque espiritual pesado, todo mal contra a vida dessa pessoa, todo mal forjado contra a vida dessa pessoa está por terra na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Senhor, que os laços se rompam, que a armadilha do inferno seja quebrado e que essa pessoa experimente a luz de Jesus Cristo. Que essa pessoa experimente o poder de Deus. Eu digo também a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Enfermidade física, enfermidade emocional, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo. É o que eu te peço. Eu sinto que há uma unção de Deus que está sendo liberada. Senhor, toque-os com o teu poder, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Firme com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Que Deus te abençoe e até mais.